Apocalipse capítulo 2, verso 17. Na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada, lemos assim: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai Celestial. Agradecemos pela oportunidade de lermos a Tua Palavra, ouvirmos a explanação dela e de colocarmos essa palavra em prática nas nossas vidas. Que ela seja nosso guia, que ela seja orientação para todos nós, que ela seja, Senhor, cura para as nossas almas, que ela nos edifique. E eu creio na Tua Palavra, que dela mesma diz que não volta vazia. Então que esta noite ela produza os efeitos, os frutos para os quais o Senhor a liberou para que ela aconteça. Em nome de Jesus eu oro. Abençoa-nos, Pai. Abre, ó Espírito Santo, nosso entendimento para receber e entender a palavra do Senhor. Eu oro e creio de que o Senhor já fez. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que se dará ao vencedor? Qual é o prêmio para o vencedor? A nossa vida aqui é comparada a uma corrida. Estamos numa jornada. Ela tem início, meio e fim. Agora, muitas vezes podemos nos perguntar: será que vai valer a pena? Será que está valendo a pena? Porque no meio da luta, da dificuldade, muitas vezes, sim, podemos nos perguntar: o que é que eu ganho servindo a Deus? O que o salmista perguntou. O salmista chegou a dizer: de que adianta servir a Deus? Salmo número 73, salmista Asaf. De que me vale me gastar na obra de Deus? O que se dará ao vencedor? Estamos numa corrida, é a corrida da vida e também da vida espiritual. São etapas e muitas vezes completamos algumas delas, mas ainda não é o fim. Ainda não chegamos à etapa final. O que se dará ao vencedor? É por isso que se diz de que é preciso manter olhos fitos no alvo, sem perder o alvo de vista. É preciso manter e fortalecer todos os dias a vontade de chegar lá, o desejo de chegar, alimentar isso, para que um dia, finalmente, estejamos com o Senhor para sempre. Esse é o nosso alvo, meus irmãos. Agora, como permanecer aqui, trabalhar, esperar, iniciar etapas, terminar algumas etapas e em dezembro desse ano, por exemplo, ou daqui a alguns anos, se Jesus não voltar antes, sermos encontrados com fé, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor e clamando Maranata, que quer dizer: vem, Senhor Jesus. Ora, ora, vem, Senhor. Vem, Senhor. Como sermos encontrados fiéis? A palavra para isso é esperança. É preciso esperança. Trabalhar, cultuar e viver esperançados, isto é, apoiados em alguma coisa, apoiados na palavra de Deus. É preciso olhar para o futuro, crendo
de que Deus é fiel e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. É assim que nós manteremos a esperança. Que vamos olhar esta noite, por onde vamos caminhar? Primeiro, dizendo-lhes de que Jesus conhece a sua igreja. Em segundo, Cristo nos fala por meio do Espírito. Terceiro, aqui neste texto em que lemos tem a revelação do verdadeiro alimento. E por último, vitória completa. O que se dará ao vencedor? Jesus conhece a sua igreja, em primeiro. Nas cartas que o Senhor Jesus enviou às igrejas da Ásia Menor, relatadas no Apocalipse, logo no seu início, cartas que ele mesmo ditou para o apóstolo João, que foi trasladado para uma ilha para onde eram levados marginais, a escória, os que não eram bem quistos pelo governo, pela sociedade. João é levado para lá, ele é o último dos apóstolos do Senhor ainda vivo, ele é exilado em Pátimos. Mas, como gostamos de dizer, no momento em que se fecham todas as portas aqui na terra para o discípulo do Senhor, Deus abre uma porta nos céus e diz: venha para cá. Vem para cá comigo que eu vou te mostrar algumas coisas. Escreve estas coisas. E o Senhor dita 7 cartas para 7 igrejas tomadas como modelo. E dessas cartas que o Senhor Jesus escreveu, Ele faz promessas preciosas para as suas igrejas, para estas 7 igrejas. Mas não somente promessas. Ele adverte essas igrejas, Ele as conforta, faz promessa para elas, Ele dá avisos a essas igrejas, e uma delas nós vamos olhar hoje. Cada promessa que o Senhor Jesus deu está relacionada com a vida de cada igreja, respectivamente. Por quê? Jesus conhece a igreja. Ele conhece a situação de cada igreja, de cada lugar, de cada situação. O que eu quero te dizer esta noite é que Jesus te conhece. Jesus te conhece, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, como veremos aqui no texto. Na visão que João teve, Jesus é aquele semelhante a um filho de homem que passeia entre os 7 castiçais, os 7 candelabros lá do Apocalipse, que representam as igrejas. Ele passeia no meio da igreja, por isso ele conhece a igreja. Vamos olhar para uma dessas igrejas, a igreja de Pérgamo, sobre as promessas que o Senhor fez. Certo autor disse que Pérgamo ficava no quartel-general do inferno. Esse era o lugar onde essa igreja foi plantada. Porque Jesus, um pouco antes, nos versos antes do texto em que lemos, em Apocalipse 2 e verso 13, o Senhor Jesus disse: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. E um pouquinho mais à frente ele diz: você está onde habita Satanás. Que lugar, né, meus irmãos? E que provação para esta igreja. Como disse esse autor, esta igreja ficava no quartel-general do inferno. E como eu disse agora há pouco, Jesus conhece a sua igreja. Porque no verso 13 do capítulo 2, Jesus diz: eu sei onde você vive. Eu sei, diz Jesus. Pérgamo era uma cidade rica, uma importante metrópole com grande herança e produção, um grande centro cultural. Pérgamo era famosa por sua biblioteca, tinha mais de 200.000 volumes, mais de 200.000 que hoje podemos chamar de livros,
pergaminhos. Pérgamo tornou-se sinônimo de livros. É daqui que vem o nome pergaminho, que é o antecedente do livro no papel como conhecemos hoje. Os operários em Pérgamo sabiam industrializar o couro, a pele do animal para prepará-la para a escrita à mão em Pérgamo. Mas essa cidade também era um centro do culto a César. Lá em Pérgamo tinha uma estátua de 10 metros do imperador, diante da qual eles deviam prestar culto, prostrar-se. Mas também lá havia muitos templos, vários templos, e um conhecido para aquela época como uma das grandes maravilhas do mundo, templos a Zeus, conhecido como Deus de deuses. E a igreja está plantada neste lugar, mas não somente a Zeus. Em Pérgamo havia um templo ao famoso Esculápio. Esculápio é tido e na medicina é conhecido porque ele ficou conhecido e estabelecido como Deus da medicina. E ele é simbolizado por um cajado com uma serpente enrolada nele, o que até hoje aparece nos brasões que a medicina usa, nos anéis e assim por diante, no anel de formatura principalmente. Ao todo eram 300 templos pagãos e uma pequena igreja. 300 templos a diversos deuses, mas este povo que lá estava permaneceu fiel, diz o Senhor Jesus. Eu sei disso. Jesus disse, permaneceram fiéis, não negaram a sua fé em Jesus, mesmo debaixo de grandes perseguições. Jesus disse que aquele era o lugar onde Satanás habitava, porque o culto ao imperador ali era desproporcional. Então Jesus, referindo-se ao Império Romano, diz que eles viviam onde Satanás habitava. E o apóstolo João também transmite uma mensagem para a comunidade de então, a respeito de Roma, já que abertamente não se podia falar. Então falava-se sobre o domínio dos romanos como lugar onde Satanás habitava. A figura e autoridade do imperador era assim relacionada. Mas os crentes de Pérgamo permaneceram fiéis. Mas Jesus tem uma advertência para esta igreja. Porque esta igreja, tão rica em cultura, em conhecimento, possuindo tão grande biblioteca, carecia do conhecimento do verdadeiro Deus. Por quê? Porque quando lemos aqui em Apocalipse 2, do verso 14, Jesus diz, no entanto, vejam, ele acabou de dizer, eu sei que você vive num lugar que não é fácil. Eu sei, estou ciente de que você vive no inferno. Mas no verso 14 ele diz, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Que você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E no verso seguinte ele diz, portanto, arrependa-se, diz Jesus. Como é que uma cidade, uma igreja plantada numa cidade com tanto conhecimento pode negligenciar o básico? Como isso aconteceu? Porque faltava-lhes a sabedoria do livro dos livros.
faltava-se a sabedoria que nasce através do Espírito de Deus, do conhecimento da sua palavra. Vejam Provérbios 1 e o verso 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Tanta cultura, mas faltava o temor do Senhor. Eles eram fiéis, a fidelidade deles, a perseverança deles não impediu a falta de discernimento. Percebem o perigo que corremos quando nos apegamos apenas à letra, nos apegamos apenas ao conhecimento sem o Espírito Santo, sem a visitação do Espírito, sem o sobrenatural de Deus, faltará o discernimento para combater falsos ensinos, falsas práticas que se implantam no coração da igreja. Assim, o Senhor Jesus apresenta-se a eles. Ele os elogia, mas Ele também os exorta, porém não fica nisso. Ele lhes faz uma preciosa promessa, como acabamos de ler. Ele lhes promete. Vejam, precisamos permanecer fiéis. Sim, precisamos perseverar, como perseverou Pérgamo, mas precisamos da palavra de Deus para que nunca nos falte discernimento espiritual. Em segundo, Cristo fala por meio do Espírito, porque o texto que diz, aquele que tem ouvidos, ouça, no verso 17, o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala por intermédio do Espírito. É o Espírito do próprio Deus que fala à igreja. E Paulo chama esse Espírito de o Espírito de Cristo em Gálatas 4:6. Então o Espírito falando é o Espírito de Cristo, é o próprio Cristo falando. O Espírito Santo, e Jesus disse em João 16, verso 13, que ele guia o crente, orienta os passos do crente, e ele fala a verdade. Por isso Jesus o chama de Espírito da verdade. Ele não fala por si mesmo, disse Jesus, mas ele fala em nome do Senhor. Quem está falando, portanto, é o Espírito de Jesus, é o Espírito do próprio Deus. E isso é importante, porque a maneira como recebemos a palavra e as verdades desta palavra, ela indica se somos receptivos ou não ao Senhor e de o quanto de discernimento estamos dispostos a ter para não cair em ciladas como essas. Porque Cristo continua falando, aquele que tem ouvidos, ouça. Em terceiro, verdadeiro alimento. Vejam o texto aí do verso 17, diz: ao vencedor darei do maná escondido. O tom da promessa de Jesus ao vencedor é de vitória. A igreja lá em Pérgamo, bem como a igreja hoje aqui, é hostilizada, é combatida, passa por lutas, por tribulações, era perseguida e continua sendo perseguida, explorada, mas um dia será vencedora. Um dia triunfará, será conhecida como a igreja vitoriosa, para a glória de Deus. E Jesus promete ao vencedor um tratamento diferenciado. Aquele que em meio às circunstâncias, mesmo estando plantado no inferno, mesmo estando onde habita Satanás, como o próprio Jesus afirma, mas ainda assim permanecer, receberá o privilégio de comer do maná escondido. Promessa de Jesus. Que promessa maravilhosa! Comer do maná escondido. Receber uma pedra branca com um novo nome, que só dele mesmo é conhecido. O maná, o que é o maná?
O maná foi o alimento que sustentou os israelitas por 40 anos no deserto. Um alimento especial, ele sustentou e preservou o povo de Deus. Uma porção deste maná foi colocada dentro da Arca da Aliança como um memorial do alimento que Deus mesmo dava todos os dias. Todos os dias eles eram alimentados de maneira sobrenatural pelo Senhor. Mas Jesus promete um maná mais especial. Mas Jesus tem um maná escondido, que este é um alimento celestial. É para a preservação do salvo, a preservação do fiel. Este maná, para este povo de Pérgamo que Jesus está falando, era o oposto dos alimentos sacrificados aos ídolos, dos seguidores de Balaão. Por isso Jesus está falando que tem algo especial. Era diferente do alimento que era oferecido aos ídolos, nos quais as pessoas se envolviam naquelas festividades pagãs e inclusive acompanhado de imoralidade sexual. Tantas outras coisas. Depois Jesus diz: o alimento que eu tenho é diferente. Eu tenho o maná escondido para aquele que vencer. Lembram agora há pouco? Porque Jesus conhece a sua igreja. Jesus conhece os seus. Para o fiel, Jesus promete um banquete melhor do que aquelas festas pagãs lá no céu com Ele. Ele promete dar do maná escondido. Ao vencedor é prometido o alimento espiritual que vai sustentá-lo, capacitá-lo, não só por 40 anos como foi no deserto, mas pela vida toda, eternamente. Que promessa maravilhosa! E sabem mais? A ceia do Senhor, quando celebramos todos os meses, nos lembra do verdadeiro alimento, do pão do céu, do pão que desceu do céu, o próprio Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso podermos nos alimentar deste que nos sustentará para a vida inteira. Em quarto e último, o texto fala da vitória completa. O texto diz que também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A pedra branca. Vamos falar sobre a pedra branca? Alguém aqui, quando criança, já cantou uma pedrinha branca? Eu receberei o nome que tem nela. Eu ainda não sei, mas quando eu lá chegar e eu a receber, então meu novo nome eu hei de saber. A pedra branca era um convite, um dos símbolos, um dos significados. Era o convite, um passaporte de entrada para o banquete messiânico. Porque haverá um banquete de Cristo com a sua igreja. A palavra do Senhor fala, e Jesus mesmo através de parábola diz em Lucas 12 e no verso 37. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará com que se reclinem à mesa e virá servi-los. A pedrinha branca é o convite para participar desse banquete. E Jesus promete mais, promete de que os dele, os seus, os que têm permanecido ao lado dele, agora Lucas 22, 28 e 30, participado com ele das suas provações, ele diz: eu lhes designo um reino,
assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A pedra branca, em primeiro, é um convite. Segundo, a pedra branca simbolizava inocência. Sabem, no Império Romano, nos julgamentos romanos, quando o réu era julgado e absolvido, declarado inocente, sem culpa, ele recebia uma pedra branca com a marca do anel de César nela. Era a declaração, aquela marca com o selo do imperador, dizia: é inocente. Entendem? Era a certidão, não deve nada. A pedra branca simbolizava, portanto, inocência. Nós somos réus absolvidos. O acusador dos irmãos pode levantar quantas acusações quiser, mas a palavra do Senhor diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 e o verso 1, somos réus absolvidos. A pedra branca, portanto, significava também inocência, mas mais que isso, ela significava liberdade. Uma pedra branca com o selo do seu ex-dono, uma pedra branca com o selo do seu ex-senhor, era dada a um escravo liberto, que fora alforriado, livre pelo seu senhor, para que esse ex-escravo não corresse o risco de ser preso e escravizado novamente. Então, ao menor risco, ele apresentava: está aqui, eu sou livre, eu sou livre. Uma pedra branca com o selo daquele que fora o seu dono. O fiel em Cristo pode dizer assim: eu sou um escravo liberto. Porque a palavra diz em Romanos 6,18, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos, mas da justiça, escravos de Deus. Ainda em Romanos 6, 22 e 23, apenas algumas partes diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado, lembram? Éramos escravos do pecado, mas vocês agora foram libertados do pecado e se tornaram escravos de novo, porém de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. Antes produzíamos frutos para a morte, mas agora produzimos frutos para a santificação. E o seu fim é a vida eterna e não mais a morte. Por isso que Paulo, continuando esse texto, que é o que a gente conhece mais, diz em Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu posso dizer, você pode dizer: eu sou um escravo liberto para a glória de Deus. A pedra branca significava liberdade, mas a pedra branca significa mais. Na Grécia, a pedra branca significava um passaporte. Vejam, nos jogos atléticos gregos, dava-se uma pedra branca ao vencedor da competição. E aquela pedra dizia: ele venceu uma prova, venceu uma batalha. Os gladiadores também recebiam uma pedra branca e, conquistando a admiração do público, eram liberados das suas batalhas com uma pedra branca, que lhes dava total liberdade. Era um passaporte. A pedra branca também era símbolo de vitória. O vencedor de uma corrida em Roma, no Império Romano, recebeu uma pedra branca como prova de que ele era um vitorioso. E o nome era escrito nessa pedra para provar que ele era o próprio vencedor. E eis um estímulo ao fiel que um dia será vencedor. Eis um estímulo para o crente que um dia será vencedor pela misericórdia
do Senhor. Por isso, o escritor aos Hebreus, em Hebreus 1 e 2, nos incentiva: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A pedra branca significa vitória. Sabem por quê? O soldado romano, quando voltava vencedor de uma batalha, vencedor de uma guerra, recebia uma pedra branca. Ela dizia: é vencedor, venceu a batalha, venceu a guerra. E nós também estamos em batalha, também estamos numa guerra. Viram como faz sentido a promessa de Jesus? Ao que vencer, receberá uma pedra branca, significando liberdade, vitória, significando passaporte, significando verdadeira vitória. Estamos em guerra. Efésios 6, versos 10 e 11 diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para selar a vitória do crente, Jesus diz: também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Que maravilhoso! Falamos da pedra branca, mas tem mais enquanto eu faço agora as minhas considerações finais. Nessas considerações finais eu quero apontar: nós vivemos uma pressão, uma tensão entre o já e o ainda não. Vejam, nós já somos salvos, porém ainda não estamos com o Senhor para sempre. Ainda passamos lutas, tribulações e ainda precisamos pelejar, lutar o bom combate contra a maldade. Ainda não estamos com o Senhor, ainda não chegou a hora. Vivemos essa tensão desses dois momentos. Não desanimem, sigam em frente, levantem a cabeça e vão em frente. Se por acaso você perguntou-se: será que vale a pena? Vai valer a pena, vai valer a pena. Siga em frente. Quem permanecer fiel vai comer à mesa do Senhor. E não só isso, Ele mesmo vai servir. Pensaram nisso? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que será para sempre, para todo o sempre, nos servindo os que forem fiéis até o fim. Permaneçam fiéis, permaneçam no Senhor. Finalmente, a promessa fala sobre um novo nome. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A teologia do nome. A teologia do nome diz que o nome é mais que uma junção de letras. O nome representa a própria essência da pessoa. O nome representa autoridade, posse, intimidade, status e identidade. E os salvos em Jesus receberão um novo nome. E Jesus está falando, concordando com a profecia e fazendo cumprir a profecia do profeta Isaías, que disse 800 anos antes dele, Isaías 65 e o verso 15, quando Isaías profetizou que o soberano Senhor aos seus servos dará outro nome. Deus vai trocar o nome dos seus. Jesus diz: vai receber uma pedra com o seu novo nome. Fiquem firmes, viu? Permaneçam firmes no Senhor, ainda que seja pouco. Cristo vê o trabalho, Cristo vê a fidelidade, porque Ele passeia no meio da igreja, Ele conhece, Ele sabe. Eu conheço, lembram algumas igrejas? Ele diz: eu conheço as tuas obras.
Ele disse aqui para Pérgamo: eu sei onde vives. Jesus sabe, Jesus conhece. Permaneçam firmes, trabalhem para o Senhor, sejam fiéis ao Senhor. A Bíblia promete, e na carta aos Hebreus 6:10 diz: Deus não é injusto. Deus não é injusto, meus irmãos. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas Deus está. Jesus está. E a palavra dele diz: Ele não é injusto e Ele tem boa memória, excelente memória. Não se esquecerá. Ame o Senhor, permaneça firme. Deus tem muitas surpresas ainda, Ele ainda vai te surpreender muito durante esta vida. A palavra diz, primeira carta aos Coríntios 2 e o verso 9, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A não ser o crente. Porque na sequência, o próximo verso, em 1 Coríntios 2:10, diz que, sim, é verdade, olho nenhum viu, ouvido nenhum percebeu, mente nenhuma imaginou, mas o crente pode antever esse futuro glorioso. Então ouça o Espírito, porque essas coisas, Paulo diz no verso 10, Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Amém? Deus está pronto para falar, para revelar, para anunciar, para te fortalecer, para te encorajar, para te responder perguntas como: será que vai valer a pena? De que vale servir a Deus? Ele está pronto para fazer isso através do seu Espírito, porque o Espírito sonda até as coisas mais profundas de Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe esta igreja. E o que se dará ao vencedor? A promessa para Pérgamo é também a promessa para a igreja hoje. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca com um novo nome escrito nela. E anterior a isso ele disse: vai comer do maná escondido. Provisão e mudança de quadro. Que Deus nos abençoe.